O Kwid pode finalmente dormir tranquilo. Esse aqui agora é sem dúvida o pior carro que a gente já gravou. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Antes que eu possa me alongar sobre o ápice da classe média cerveja artesanal do Brasil, eu preciso falar sobre o nosso patrocinador. Sim, alguém foi radical o suficiente a patrocinar esse vídeo. Se você segue a gente, talvez você goste de carros. E se você gostar muito de carros, provavelmente você coleciona miniaturas. E talvez você tenha tantas que nem sabe mais explicar. Só que agora, você pode. Ei, vó! Eu não gasto todo o meu dinheiro em carrinhos. Eu compro as minhas miniaturas colecionáveis na Stage Store. Os melhores preços nas miniaturas mais quentes do mercado. E talvez eu também tenha compulsão. Mas espera aí, você é comunista e tá fazendo um ad? Sim, eu preciso pagar as contas. Fora que aqui todo mundo ganha. A Stage Store mandou essa mini Renegade para eu sortear para vocês. É uma versão 1x43 do carro oficial do cidadão de bem que gosta de fazer trilha de bike. No dia 7 de agosto, a próxima segunda, a gente vai ter uma live na plataforma roxa, onde você vai poder concorrer a essa miniatura. Para os membros do canal, vai ter o sorteio dessa bela McLaren 2022. Eu queria muito que ela ficasse para mim, mas ela vai para um dos membros do canal. Então vire membro e ajude a manter esse projeto. O vencedor vai ser anunciado no próximo review. Obrigado mesmo, Stage Store, pela moral. Sigam eles no Instagram e ajudem quem apoia a gente. Então chega de enrolação e de volta pro vídeo. Esse aqui é um dos reviews mais esperados e definitivamente um dos que a gente mais testou o carro. Foram mais de 500 km dentro dessa jabiraca. A gente foi para São João del Rei com ele. Foi um bate-volta pro primeiro encontro CDR. Eu quero entender como isso aqui se tornou um dos mais vendidos do mercado, sendo que é um dos carros mais paias do que eu já andei na minha vida. É curioso porque muitos ficam pé atrás de falar mal da Renegade, com medo de voar em copo Stanley em sua direção. Logo de cara eu vou te adiantar. É um carro bobo, com um motor mais fraco que o sinal da Oi e que bebe mais que os caras da Atlética do curso de administração. O espaço interno é o mesmo de uma cela de prisão em Bangu 8 e o porta-malas é menor que a minha motivação para sair da cama. Tudo nesse carro é irritante. Quando você vai trancar o carro, ele buzina. Quando você vai destrancar o carro, ele buzina. Às vezes você para o carro às 2 da manhã na rua e as pessoas ao redor querem dormir e você não quer chamar atenção. Aí você pensa, pô, vou destrancar ali direto na porta porque esse pai não vai buzinar, né? Mas pior, ele começa a espernear como uma criança mimada quando quer comprar o novo boneco do Lucas Neto. O start-stop é o mais inconveniente que eu já vi na minha vida. Ele sempre parece que o carro tá morrendo de uma forma trágica, fora que nos cruzamentos ele demora um pouquinho para ligar, unido com o fato que esse carro tem zero torque em baixa, chegando a ser potencialmente perigoso se o motorista da Renegade for lerdo, como a maioria deles são. Esse carro na estrada é triste, é um carro devidamente lerdo, ainda mais se tiver carregado. Para estradas de muita serra e mão única, esse carro dá uma sofrida, ainda mais cheio. 5 pessoas grandes não vão tão bem acomodadas. Não é um problema se você apenas carrega seu filho de 9 anos de idade e seus 2 amiguinhos que mais parecem com goblins melequentos. Mas se você quiser dar carona para todos os seus amigos da Smart Fit, vai ficar faltando espaço. Agora, se você quiser colocar 4 pessoas e 2 fuzil Parafal 762, ele é o carro ideal para isso. A suspensão é macia em solos acidentados, ajudando a tropa a não perder a mira dentro do carro. Não à toa, esse carro se tornou queridinho pelos ladrões, sendo um carro visado e com isso o preço do seguro fica mais alto. A qualidade do som original é ok, mas só depois daquela trabalhada na equalização. A central é meio 2017, mas faz a sua função. Ele é ruim de ver por fora. Fazer vaga nele é meio difícil, principalmente porque não tem sensor de ré na frente, e precisa. A frente é alta e você acaba se perdendo no capô. E Deus, como esse carro é pesado! O problema não é na direção. Ela é uma direção elétrica, então é bem macia, mas o carro é pesado. Você sente isso na hora de acelerar e principalmente na hora de frear. Mesmo com um disco nas 4 rodas, são mais de 1.500 kg somados com as suas tralhas, tendo que parar. Nas curvas ele é molenga, mas não é perigoso, porque quando os pneus começam a cantar, você tá longe do perigo. Mas cuidado, a barreira não é tão grande assim. Fica achando que você pode tudo, com essa suspensão elevada e pneu perfil alto, que uma hora você vai entrar errado com força numa curva e vai virar notícia como o cara que conseguiu sozinho fazer uma Renegade dar um 720 de ré. Ah, mas o acabamento é bom, tem soft touch. Malandro, isso aqui é no máximo uma Toyota de segunda linha. O soft touch é bem mais ou menos, é um pouquinho que tem ali no painel. Nas portas é um plástico tosco, com um tecidinho mais paia ainda. Tecidinho merda, mas olha isso aí, plástico duro.
Fiat, né? Ô, dona Fiat. Botões de plástico vagabundo. Isso aqui vai descascar. Com certeza. Aqui, ó. Aqui, ó. Remendo não, Ih, rebarbinha. parafuso aparecendo não. Ai, dona Fiat. Pra ser mais palmole que isso, só se esse carro se chamasse J-Quest. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. O equivalente a cortar o cabelo naqueles barbeiros moderninhos pra no final o corte ficar horrível e ainda ter que pagar 50 conto e ter que tirar foto pra postar no Instagram deles. Se ele decepciona na interna, o motor é uma decepção maior ainda. É o clássico 1.8 e-torque, o mesmo motor do Cronos, do Punto, do Palio. O motor que para todos esses carros servia bem, mas para a Renegade, parece que são dois peixes dourados tentando empurrar um piano clássico. Quase 140 cavalos no álcool não deveriam ser tão pouco, mas para todo esse peso, não rende legal. O carro sempre parece que está se esforçando. O câmbio de 6 marchas no modo normal sempre tenta jogar as rotações para baixo para economizar combustível. Só que em baixas rotações, o motor tem menos torque que eu puxando ferro. Ele só vem forte de alta. Então espere o câmbio fazendo reduzidas e tendo que gritar para subir alguns morros, principalmente carregado e com ar ligado. É um carro 1.8 que anda como 1.6 e bebe como 2.0. O consumo é trágico. A gente rodando praticamente todo o tempo em estrada fez uma média de menos de 7 km por litro no álcool. Ah, mas tinha 5 pessoas. Pô, sem mala, era pelo menos pra fazer uns 9, mano. 7 é bem paia. E como é carro alugado, é óbvio que eu não ia rodar na gasolina. Eu sou burro, mas não a esse ponto. Falando em estrada depois da viagem, eu tava absolutamente quebrado. Não foi a experiência mais agradável de todos pegar esse monte de estrada, e no final minha coluna tava parecendo um saco de pudim que revirou na hora de levar para almoço de Natal. Fora o cansaço de ter que ficar reduzindo marcha para ultrapassar caminhão, torcendo para não vir ninguém, tendo que calcular certinho para ver se ia dar, porque a Rene precisa do seu tempo. É óbvio que é um carro mais confortável que os hatches e sedãs comuns, mas sinceramente eu não achei isso tudo como o pessoal fala. Acho que para estradas muito esburacadas ou um terreno mais acidentado, beleza, aí deve ser um fator de destaque. Mas também não inventa de querer colocar seu Renegade 1.8 automático em trilha ou lama pesada. Ele vai passar vergonha e esse carro já é meme por não subir rampa de shopping. Só que aí convenhamos, o dono de Renegade não é o cara mais esclarecido do mundo. Quase sempre ele tá provando que a estupidez humana não tem limites. Então muitos nos proporcionam esses momentos sublimes que viralizam na internet. Momentos onde homens tentam provar que são bons no que estão fazendo e acabam fazendo merda no final. A Rene 1.8 não tem força suficiente para puxar esse carro numa trilha. Por isso existem trechos em que o Uno passa liso, enquanto a Renegade agarra. O Uno é um carro muito leve e ágil, então ele não para. Mas a tia arrogante que acha que consegue tudo na base do grito, acaba tendo sua Renegade atolada. É claro que a FCA podia ter colocado o motor mais forte logo de início, não ter esperado até 2022 para finalmente lançar um 1.3 turbo. Mas querendo ou não, para quando esse carro foi lançado em 2015, foi uma sacada inteligente, pois a versão a diesel era quase 20 mil reais mais cara, sendo o e-torque já um motor consagrado, sem injeção direta ou turbo. Tinha manutenção simples, peças de palio que eram fáceis de achar, e um câmbio automático Aisin que todo mundo paga um pau, mas que teve um defeito crônico que era de trocar água com o óleo do câmbio de caixa, podendo assim comprometer todo o câmbio. A Fiat sabe disso e até fez o reparo, mas o recal... aí não. Muito trabalho e grana envolvida. Pra que tanto alarde? Vem cá, a gente tenta arrumar. Só não fala pra ninguém. Jeep Renegade Sport Automática 2021. A Fiat finalmente aprendeu a fazer carros médios que vendem bem. O segredo foi tirar o emblema Fiat. Eu posso estar fazendo parecer que esse carro é uma grande abominação, e sua larga base de fãs podem querer me jogar na fogueira com razão. Ah, mas ele bebe tanto quanto os rivais. Ah, mas ele anda tanto quanto os rivais. Ah, ele tem uma manutenção simples e é um carro de boa revenda, então por que tanto ódio, seu invejoso liso? Brother, eu não testei os rivais. Eu testei esse aqui. E eu achei que ele chupas. Se a concorrência consegue ser pior, aí é problema deles. E quando a gente testar, a gente confere. Eu não vou nivelar por baixo e falar que esse carro é bom, porque os rivais conseguem ser piores. Só que tem uma coisa que eu não posso mentir. Esse carro é um sucesso. Ele vem ocupando espaços nos segmentos dos SUVs, provavelmente o segmento mais quente dos últimos anos. Então como explicar o sucesso de um carro tão fraco? Um bom ponto para começar a se analisar é o design. Podemos muito falar sobre os aspectos negativos desse modelo, isso é algo que não falta. Mas olhando pelo lado positivo, ele é sim um carro bonitinho para o padrão. Ele consegue combinar muito bem os aspectos clássicos de carros da Jeep, algo que complementa o ambiente urbano. No geral, ele tem linhas agradáveis, retornando àquela ideia de ser um carro aventureiro
aventureiro, mesmo que seja propaganda enganosa. As luzes traseiras também conseguem se destacar com facilidade. São quadradonas com esse X no meio. É um detalhe que acaba sendo emblemático no carro. A Renegade é cheia desses easter eggs e referências à guerra e supostas capacidades off-road. Eu posso achar cafona e um pouco brega, mas a classe média bobada adora, onde normalmente se tem as linhas vermelhas que indicam o corte de giro nos carros normais. Na Renimel é um sujo de barro falso. A linha do vidro tem um Jeep das antigas e no porta-mala tem umas linhas que remetem à grade dos Jeeps. Sinceramente, eu acho isso tudo deveras tosco. Pra mim é a prova que a crise também é estética, mas para os quarentões adoradores de implante capilar é muito legal e divertido. Ótimo para mostrar aos amigos no churrasco do Futebas. Outro aspecto de destaque na estética do Renegade é a frente. A grade dos modelos da Jeep já se tornaram um ícone no mundo automotivo, estando presente nos mais diversos modelos da montadora ao longo das décadas em interpretações diferentes. Aqui ele segue muito bem o estilo do carro, com os faróis clássicos redondos. A Jeep inclusive parece se orgulhar bastante do desenho da frente dos seus carros, mais especificamente dos Jeeps clássicos, aqueles usados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos quando ainda era um modelo fabricado pela Willys. Essa visão, no entanto, não é algo muito agradável para diversos países do globo. O Jeep original teve sua estreia em combate na Segunda Guerra Mundial, se provando um veículo muito robusto e ágil, exercendo com maestria as funções que lhe foram designadas. Também foi usado na Guerra da Coreia e também teve sua participação, mesmo que reduzida, em um dos mais catastróficos conflitos da história humana, a Guerra do Vietnã. Vietnã, um país lindo que não foram poupadas bombas, armas químicas e tiros de fuzis para que ele servisse aos países do centro do capitalismo. Ele não vende no Vietnã, porque seria o equivalente a rodar com uma moto plotada com a bandeira dos Estados Unidos, tocando Born in the USA. Esse carro é um símbolo do excesso americano em um formato pequeno. Ele não teria esse apelo lá. Para os vietnamitas, um Jeep significa destruição, caos e mortes. Isso reflete nas pessoas que até hoje são impactadas pelos efeitos da guerra. Mas aqui no Brasil, é o carro do sonho da classe média bolsonarista que o ápice da vida foi fazer uma viagem para Orlando, ver o Mickey e trazer muamba. A falta desse carro no Vietnã mostra uma vitória da classe trabalhadora numa das guerras mais sanguinárias e idiotas da história. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. Eu não aguento mais tanto viralatismo. O exemplo do Vietnã é um a ser seguido, principalmente nós do sul global, que estamos na periferia do capitalismo. Inclusive, quando paramos para analisar o quão bem desenvolvido vários aspectos do Vietnã estão à nossa frente. Só que esse é um longo caminho a se percorrer, ainda mais se tivermos que contar com a presença ilustre deles, os donos de Renegade. O dono do Renegade pode ser aquele trabalhador que depois de muito esforço e luta, conseguiu conquistar melhores condições de vida e agora busca desfrutar um pouco mais de suas conquistas. Ele vai lá e escolhe sua Rene, já que é um carro bonito e um carro da moda. O problema é que para muitos desses proletários lhe falta aquela consciência de classe, já que por muitos anos de consumo de conteúdo liberal e meritocrático, foram iludidos achando que agora eles estavam encaminhando para finalmente ficarem por cima da carne seca. E aqueles que não tiveram as mesmas condições apenas não trabalharam o suficiente ou não foram competentes o bastante. O dono da Renegade ficou com sua cabeça deitada no travesseiro, sem dormir, pensando que o Lula vai implantar o comunismo, que ele vai tomar o seu tão precioso carro financiado em 48 vezes para dividir com aqueles vagabundos esquerdistas que não trabalham segundo eles. A desconexão da realidade por parte dessa galera é algo que me impressiona. Eu queria muito ter esse otimismo em relação à implantação do comunismo e fiquem tranquilos que a gente não quer sua Renegade usada e deslocaliza. A gente quer a fábrica que produz os carros. Vocês são trabalhadores como nós, talvez um pouco menos fudidos, mas vocês estão a uma demissão de irem ao olho da rua. A vida de vocês são como as aventuras de Dick e Jane, só que sem a coragem de fazer nada e nem chegariam na cena final, e se chegassem, provavelmente apenas sacariam o cheque e foda-se os outros trabalhadores. O que não falta são acontecimentos bizarros para exemplificar o estado em que boa parte da classe média brasileira se encontra. Para eles, é totalmente inconcebível que alguém não tenha os mesmos pronomes que recebeu no nascimento, mas é totalmente normal fazer uma roda de oração para um pneu ou mandar sinal com luzes de celular para os ETs chegarem no Brasil para salvarem o mito. Eles até podem querer levar algum patriota ou outro para dissecar e ver como essa aberração funciona, mas o Renegade deixa quieto. Porcaria
porcaria não dá pra ficar levando muito quantidade não. Como se não bastasse toda essa bravata, ainda temos alguns que bem no espírito do antigo Willys, fazem pintura no Renegade remetendo ao antigo modelo militar. Algo que eu só posso caracterizar como uma tara muito mal resolvido por militares. Mas não era de se esperar diferente, já que eles ficaram mais de 72 horas em frente aos quartéis, só para sentir o fedor das fardas suadas dos soldados que com certeza não recebiam bem o suficiente para ter que lidar com esse tipo de gente insuportável e escandalosa. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. O carro oficial de quem invadiu o STF, mas antes logou no Wi-Fi oficial usando seu nome real e seu CPF para poder postar os seus crimes em redes sociais. A pergunta que vocês estão até agora sem a resposta é: por que a Renegade é pior que o Kwid? Simples, quando você compra um Kwid, você não espera nada. Ele é o carro mais barato do Brasil. Você sabe que ele é paia. Ninguém tá escondendo isso de você, mas ele é um carro econômico que virou uma ferramenta de trabalho para muitos brasileiros, sejam para pilotos de aplicativo ou para carros de frota da internet e outros serviços. O Renegade, por ser o dobro do preço, estando no nosso mercado há quase 10 anos, tendo tantos elogios a seu respeito, eu achei que seria um carro melhor, mas ele tem tantos defeitos que eu não consigo pensar que hoje um carro desse 2021, ex-locadora, tá saindo por média de seus 90 mil reais. Na real ele é isso aí, um carro altinho que no mínimo podia ser melhor. E no máximo, ele é muito irritante. É um carro que se você der mole, ele vai te levar à falência. Essa classe média não liga se ele bebe muito ou se ele anda pouco. O que realmente importa é como eu sou visto pela sociedade. Ele representa uma melhora de vida, um novo lifestyle. Quando eu tava dando uma tapeada no carro antes de devolver ele, para que eu também não pagasse a taxa de lavagem, um vizinho meu me viu e falou: "Pô, tá dando um trato no carro novo, hein?" Ele ficou meio decepcionado quando eu falei que esse carro era alugado. Quando as pessoas te veem nesse carro, elas já acham que você tá bem de vida, e como o Renegade ficou tanto tempo igual no mercado, que se você chegar com uma modelo 2015 e falar pra vizinhança que ela é novinha, o pessoal provavelmente vai acreditar. É basicamente tudo igual, quase uma nova Tucson, e tão caricata quanto a primeira. Eu acho que a Renegade foi o classe A que deu certo. Até a chegada do Renegade em 2015, todos os Jeeps eram importados e fora do acesso do grande público. Só que com a nacionalização da produção e com os planos da Fiat fazer ele ser um produto global, focando principalmente em países como o Brasil, ele com motor 1.8 foi o A160 da geração Nando Moura, só que sem os erros da Mercedes e com um desenho bem mais apelativo. Afinal, a Rene virou moda, virou status. O dono da padaria do seu bairro tem uma. Seu influencer favorito tem uma. Mesmo que ele é uma grande piada para a galera do acelero, ele só pode ser essa piada porque ele é famoso. Se ele fosse esquecível, ninguém se lembraria dele, nem para querer zoar. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. O carro oficial da frase: "Aí mano, promete que você não vai rir quando meu primo de São Paulo chegar?" Eu sei que o Renegade virou um alvo fácil. Eu poderia ficar aqui só de marola falando: Renegade, o carro oficial do ovo de Páscoa recheado com Nutella e leite ninho. Renegade, o carro oficial de ir comendo madeiro no coco bambu só para poder tirar foto. Renegade, o carro oficial da tia que vive no shopping atazanando os funcionários, sempre fazendo um escândalo quando não é atendido da forma que queria. Afinal, o cliente sempre tem razão. Mas eu vou tentar ir além. O Renegade existe para as pessoas de uma classe média que se acha acima do bem e do mal. E sim, classe média. Ele não é um carro de rico. Pare com isso. Rico é quem é dono dos meios de produção, não quem tem esse carro enrolado no financiamento. Você é só mais um trabalhador. Ali no máximo uma pequena burguesia que na primeira crise volta para a realidade da forma mais dura. Outra realidade também é que mesmo eu achando esse carro tão ruim quanto ter um aneurisma, nem todo mundo acha isso. Para muitos, esse foi seu primeiro carro mais chique, algo para bater no peito e comemorar. Um sinal de ascensão social, mas ao longo dos anos o preço dele tem caído rápido. Esse carro virou um meme tão grande que isso acabou desvalorizando. Um desse aqui 2021 acha por menos da tabela com facilidade. Eu achei um aqui em Juiz de Fora por quase 10 mil a menos da tabela. Eu achei um aqui em Juiz de Fora por quase 10 mil reais a menos do que na tabela. Não disse se é carro de leilão e sinceramente eu não tô nem aí. Pode ser que você ache um Renegadezinho de um Otávio, um homem de 1,68 m que adora o seu Renegade verde militar. Ele roda pouco, ele só usa ele quando quer arrumar briga. Ele cuidava do carro e o carro cuidava dele. Mas ele acabou tendo que vender o carro porque precisava dar entrada em um apartamento. Eu só teria um cuidado com as Renegades de leilão. E olha que são várias.
seja leilão de locadoras ou do estado. Sinceramente, eu não compraria um ex-carro de locadora também. Esses carros são feitos para serem maltratados. Eu não tive dó nenhuma dessa Rene. Um, porque eu odiei esse carro, e dois, porque foda-se, é alugado. Pro meu mano aí da locadora, um grande salve. Você sabe quem você é e tamo junto. Pode ter certeza que praticamente todos os outros 28 mil quilômetros rodados antes de chegar na nossa mão também foram no cacete. E com certeza a manutenção foi bem naquela linha tênue entre ser o básico para rodar e, sim, acredito que os próximos quilômetros dela também não vão ser sutis, então eu não arriscaria. Na real, eu não compraria esse carro de forma nenhuma. Eu não sei porque eu tô ajudando vocês a escolher uma Renegade. Sei lá, se é pra ficar na linha Fiat, compra um Cronos 1.8 2019. É mais espaçoso, bebe menos e anda mais. Ah, mas se bateu, morreu. Amigo, até pouco tempo atrás a gente tava andando de Uno. Para com isso aí, mano. O Onix por anos foi o mais vendido, sendo que ele tinha 0 estrelas. Mas o Renegade é a ideia de estar acima de todos. As seguranças de estar olhando de todos de cima para baixo. É um carro que ajuda a reafirmar muitas coisas. Mas eu entendo que ele não é para mim. Eu sei que o público-alvo dele não sou eu. E graças a Deus a Stellantis escolheu essa estratégia, porque ele é um sucesso. Vendeu muito e ainda vende bem. Ele acertou em cheio na galera 40 a mais, às vezes abrangendo alguns jovens descolados, como por exemplo a Júlia, patriciona de facu, que vai com a Renegade da mãe dela para a aula de arquitetura, mas ela também pode ser o plano de fundo das fotos daqueles tiozões de óculos escuro que vão te responder no seu comentário falando mal do mito e ficam defendendo seu carro em todo post que fica tirando onda da Renegade. No fundo ele queria uma Toro, mas a grana apertou e a esposa gostou mais do Jeep. Nesse ponto, a Fiat acertou em cheio no seu público, o público cafona. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. Aquele sobrinho chato e chorão que você tem que ajudar a criar. Esse carro aqui, mano, o maior defeito dele, meu. O maior defeito desse carro, meu. É não ter a moto acústica. Ô, dona Fiat! Ô, dona Fiat! Ô, dona Fiat! Ô, barulhinho bom, mano. É. Tá, porra! De novo.